E o programa Mais TV dessa sexta-feira começa, como todos os dias, falando sobre aqueles assuntos que o povo de Criciúma aprendeu através do programa Mais TV a debater também, né? A gente passa pela rua, todo mundo tem uma opinião. É engraçado que parece que futebol e política é assunto que não acaba mais. Sempre opiniões diferentes, cada um tem a sua opinião. Nós explanamos aqui no programa Mais TV sempre um comentário a respeito daquilo que está acontecendo. Vai de você querer concordar com a gente ou não. E para isso você pode acessar o nosso site www.tvcriciuma.com.br e aí você entra no ícone política ou João Paulo Messer e aí você pode assistir os comentários que estão apresentados aqui no programa e você pode deixar lá no espaço, deixar comentário, você pode concordar com a gente, você pode discordar com a gente, que com certeza a gente vai procurar uma resposta para que a gente possa informar de acordo com a dúvida que você tenha a respeito do assunto político. João Paulo Messer, muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, amigos. Pois, Daniel, o assunto do momento é a tal de CPI do esgoto e os desdobramentos dela. Eu estou aqui com o despacho do juiz, doutor Rogério Mariano, que tem 15 páginas e que é, no momento, eu diria, o documento mais inspecionado nestas últimas horas por todos os políticos, até mesmo aqueles que não são advogados, que não dominam a lei de jurídica, eles estão debruçados sobre esse documento, como eu o fiz nessas últimas horas, lendo cada uma das linhas, pois aqui está o fato político mais importante do momento. Se juridicamente este processo pode demorar 1, 2, 3, 4 anos para ter uma sentença definitiva, que pode ser a absolvição dos 5 envolvidos ou mais, ou até a condenação deles, que pode ir de 8 a 26 anos de prisão. Se forem mais de 4 anos de prisão, consequentemente, terão que cumprir um período, 1/6 da pena, atrás das grades. E nós não estamos falando de qualquer personagem, nós estamos falando de pessoas que são consideradas hoje homens estratégicos do prefeito, do vice-prefeito, pessoas às quais hoje você, para falar com elas, vai ligar, vai passar por secretária, vai ter que agendar um horário ou vai ter que ir lá tomar de repente um chá de cadeira para falar com essas autoridades. Pois estas pessoas estão sujeitas a ficarem atrás das grades. É a investigação levantada pelo Ministério Público comprovando um desvio de R$1.200.000 ou mais, como diz o próprio promotor público. Isso é o aspecto jurídico, vai levar algum tempo. Mas o aspecto político, ele é prático, ele é imediato. A sentença ainda não foi dada, mas a decisão do juiz, que aceitou o pedido do Ministério Público, tornando indisponíveis os bens. O que é isso? Até R$1.200.000, estas pessoas, Abraão Arthur de Souza, Luiz Juventino Selva, Hudson Ricardo Colonete, empresário, Voimer Wasniewski Júnior e Nilton João Spinelli, eles têm que dar em garantia para a Justiça até R$1.200.000 cada um deles, para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Eles estão, para a imagem política, num primeiro momento, condenados. Mas o respingo disso e o interesse da oposição, o interesse político, não está nessas pessoas. Está no prefeito, está no vice-prefeito. E aí vão me perguntar, mas respinga neles? Eles não estão citados no processo. Nas 15 laudas, eu vi apenas em um momento o nome do prefeito, Clésio Salvaro, que diz que ele assumiu em 2009 e logo depois foi feito um procedimento. A obra era feita com a Itajuí e essa mudança feita por determinação do prefeito foi para que a obra fosse feita com outra empresa que agora está envolvida nesse escândalo. E aí a origem de toda essa confusão. O vice-prefeito Márcio Búrigo está citado em apenas um aspecto, em um momento, quando diz que ele é do PP, partido do Abraão de Souza, é presidente do PP, e o Abraão de Souza é mirado, é dito como um dos mentores dessa confusão toda. Então, está aí o processo político. Agora, com
Como isso vai respingar na política, é o que a gente vai sentir nas próximas horas. Vai depender de como vai agir o governo e como vai agir a oposição. A oposição, você consegue fácil a cópia essas 15 páginas aqui, é muito fácil você conseguir. Basta falar com qualquer um da oposição, eles estão prontos com o documento para te entregar. Isso é gasolina na fogueira. Mas faz parte do cenário político. Se fosse o contrário, não seria diferente. A verdade é que hoje o prefeito e vice, com mais de 70% inquestionáveis, 70% de aprovação ou mais, quase chegando 80% de aprovação, estão vivendo o seu momento mais delicado no processo político de administração e de eleição. Agora, João, essas pessoas citadas no processo, existe a possibilidade de ainda elas recorrerem ou isso já está escrito, não tem mais como voltar atrás? Não, tem possibilidade de recorrer, eles vão recorrer. Eu conversei com alguns advogados aqui, os advogados garantem que vão reverter isso. O advogado garante tudo, né? Até que o juiz julgue. Eles diziam, por exemplo, que isso aqui era uma denúncia qualquer, que não tinha fundamento de verdade. Está dando, nesse momento, os bens estão indisponíveis. Eles vão ter que reverter isso. Hoje, se o Abraão, se o Luiz Juventino Selva, qualquer um deles quiser vender, ele vai ter que oferecer, tem um prazo agora para oferecer alguma coisa, 1.200.000 de garantia. Depois disso não pode mais tocar nesse bem. E se vender alguma coisa agora e ficar com menos de 1.200.000, vai se incomodar com a justiça. Mas tem recurso sim, é de primeira instância, vai demorar muito tempo e pode chegar lá na frente. Pode chegar lá na frente e eles dizerem, olha, são totalmente inocentes. Mais 2 condenações eles já pagaram, que é a condenação pública, são nomes até então irretocáveis na sua conduta, que agora estão jogados à condenação pública. E a outra condenação que eles têm é o processo político, que tem um peso muito forte. Isso aqui não vai ser julgado, nada disso aqui vai ser julgado antes das eleições. E até as eleições a gente vai ter um resultado prático na política desses fatos. Isso aqui pegou muita gente de surpresa. O juiz aqui pegou pesado na caneta. Quem lê isso aqui, vê alguns detalhes, alguns procedimentos aqui são extremamente pesados. E cita outras pessoas aqui também que indiretamente tiveram envolvimento nesse processo. Então, tem respingos mais. Aí as pessoas estão me perguntando, mas pode mais alguém ser denunciado? Pode não ficar só nesses 5. E sabe qual é o outro passo? Porque a gente está vendo hoje, está grave a situação, está muito ruim para o governo. Mas isso aqui é um processo administrativo, na vara do direito administrativo. Na semana que vem, o Ministério Público deve se pronunciar no que diz respeito à área crime. E aí isso é mais ou menos certo, eu diria 99% certo, que vai ter um promotor que vai denunciar, por exemplo, utilizando expressões como formação de quadrilha. E quando essas palavras caem no nosso ouvido, as coisas são agravadas. Mesmo que depois, mesmo que lá na frente, o julgamento seja pela absolvição. Mas até lá, não queria estar na pele das pessoas que estão denunciadas aqui. Mas se fizeram, vão ter que pagar. Se não fizeram, depois podem até serem ressarcidos economicamente pelo Estado, processando o Ministério Público. Pode isso. Qualquer um desses denunciados pode entrar contra o Ministério Público e alegar que tiveram danos morais e tudo. Mas primeiro, eles vão ter que provar que tudo isso que está no documento é mentira. E pelo que a gente vê aqui, vai ser difícil. Agora, João, essa situação de todo esse processo aí gerou inclusive protestos, manifestações contra a corrupção e levantou esses assuntos acerca deste processo instaurado a CPI do esgoto. Agora, como é que fica a questão da permanência porque a gente vê que nomes desses aí ainda estão dentro da prefeitura. Não é o caso do Abraão,
Mas como Selva, por exemplo, ainda permanecem lá. Essa descompatibilização pode haver? O prefeito pensa nisso ou não pensa? Como é que está essa situação? Eu acho que o governo, que quase sempre agiu de forma correta, o prefeito de Criciúma, eu o conheço pessoalmente, eu o conheço há bastante tempo, assim como conheço vários políticos, mas eu diria que dos políticos aí, quem eu melhor conheço todos é o prefeito Clécio Salvaro. Eu sei que ele estrategicamente é um homem muito inteligente, só que eu não estou entendendo como ele cometeu tantos pequenos equívocos estratégicos nestes últimos dias. Você me pede se, por exemplo, o Selva pode sair. O Selva, se o governo agora tira o Selva, vai ficar mais ou menos como se o governo estivesse confirmando com essa condenação. Então eu acho que o governo não vai demitir o Selva. Mas nada impede que o Selva chame a imprensa e diga o seguinte: eu estou me demitindo porque eu não quero que essas investigações em torno do meu nome atinjam o governo. Então eu estou saindo, faz um discurso bonito e sai. Porque enquanto o Selva permanecer lá, o tiroteio vai continuar existindo. Ele vai continuar com ou sem o Selva lá na prefeitura. Tanto é que não tinha pego tão fortemente no Abraão. Quem pegou forte no Abraão foi o juiz com a decisão. Porque pela decisão aqui, pela minha interpretação, o Abraão está mais envolvido do que o próprio Selva nestas denúncias que foram feitas. E até então as pessoas aí fora tinham um consenso de que o Abraão estava mais ou menos, que a coisa era mais com o Selva, e agora mudou com esse despacho do juiz. Então, se você me pergunta, pode sair ou não, o governo não vai demitir porque senão não vai pegar bem. Agora, o Selva pedir para sair, eu acho até que seria uma estratégia que poderia e deveria acontecer sob a ótica do governo. Mas quem está lá no governo, eles que decidem, e pronto, para mim resta aqui fazer os comentários. Mas ele pode sair. O que não houve da justiça é o pedido de afastamento. Eu não sei se isso o juiz chegaria a isso, mas pedir o afastamento. Só tem um detalhe, e já foi levantada uma nova denúncia. Foi levantada uma denúncia pela oposição, está sendo levado segunda-feira para o Ministério Público o seguinte: essa empresa Artevila do empresário Hudson Ricardo Colonetti, ela está sob suspeita, ela está sob investigação. O governo até pode dizer que a empresa está correta, mas tem uma investigação. E a lei diz que, quando a empresa está sob investigação, imediatamente tem que cessar os contratos com essa empresa. Tem uma dúvida se tem que cessar os novos contratos ou se tem que parar os contratos já existentes. Tem dúvida sobre isso, mas a oposição acha que contratos antigos têm que ser paralisados também. E essa empresa continua fazendo obras para a prefeitura. Tem até um caso, está no YouTube, está nas denúncias, nas entrevistas, jornais, rádios aí, televisão, da oposição dizendo que tem máquina da prefeitura trabalhando em obra que essa empresa Artevila está fazendo. O governo diz que faz parte do contrato a prefeitura preparar a base, e aí tem máquina do governo. Não tem que se explicar tudo isso na justiça. Eu costumo dizer que eu não sou juiz, eu sou apenas comentarista, eu não faço julgamento de ninguém, eu não condeno e nem absolvo ninguém. Eu analiso os fatos e a repercussão política. E, nesse sentido, o governo está enfrentando seu mais sério e delicado momento. Eu gostaria, essas mesmas pesquisas que foram feitas com 70%, 80% de aprovação do governo, eu estou curioso para ver uma pesquisa daqui a uns 10 dias, mais ou menos. Qual é o impacto que isso vai ter no processo todo? Pode ser que as pessoas, não, mas o prefeito não está citado, o vice não está citado, pode ser que isso passa totalmente em branco. E pode ser que atinja fortemente o prefeito e o vice. Para a gente encerrar o quadro João Paulo Mestre dessa sexta-feira, final de semana chegando aí, novidades na área política. Agora eu vou deixar aberto aqui o espaço para que você fale Criciúma, Forquilinha, tenho duas. Sara. Vou dar duas quentes, novas e bombásticas, como a gente costuma dizer. Não tem mais essa história de bombástica, porque hoje o que vale agora
pode não valer amanhã, às vezes decisão do juiz hoje, amanhã já não vale mais, então não é tão bom. Antigamente nós do jornalismo, eu tenho 33 anos aí de profissão, então antigamente, nossa, eu estou com uma bombástica, parem as máquinas de rodar o jornal porque eu tenho uma manchete, para tudo, roda uma vinheta extraordinária que eu tenho a notícia mais bombástica no rádio, na televisão. Hoje mudou um pouquinho, não tem mais. Nada é tão definitivo mais, nem as decisões de justiça são tão definitivas. Mas tem duas aqui que estão nos bastidores que vai dar o que falar. Eu fiquei sabendo, conversei com advogados que estão em Florianópolis e eles disseram que o governo de Criciúma tem a seguinte dúvida: se vier o prefeito Clésio Salvaro não disputar a eleição por causa da ficha limpa, não por causa desse processo aqui, esse não vai ter influência direta na questão da ficha limpa, mas já pelo caso existente que nós comentamos aqui, pode ver-se candidato a prefeito Clésio, vice Márcio, e aí vai, e lá na frente, na reta final, se der um errado para o governo, pode trocar o Márcio, passar o Márcio para prefeito e colocar um outro de vice? Ou tem que tirar o prefeito e o Márcio continua como vice? A informação que eu tenho é de que o PP estaria preocupado com isso e fazendo uma consulta jurídica sobre isso no Tribunal Regional Eleitoral. E se isso vazar, e se isso for verdade, é mais ou menos acusar o golpe de que o prefeito Clésio pode ficar fora do processo eleitoral. Então, tem aí no contexto político um valor grande, ou seja, estão admitindo a possibilidade do prefeito não ser candidato. E a outra, para falar de Forquilinha, eu acho que essa é mais bombástica de todas ainda, já que a gente estava fazendo essa figura aí da bomba de notícia. Eu não vou dar nem muitos detalhes, mas essa informação eu colhi agora pela manhã por parte da oposição aqui em Criciúma, no centro, num cafezinho, 11h30 da manhã, fiquei sabendo essa informação, portanto ela é absolutamente nova. Não se surpreendam se em Forquilinha o ex-prefeito Paulo Reppers aparecer como candidato a vice na chapa do Lei Alexandre. Se não acontecer, não aconteceu, mas a possibilidade disso ocorrer é bastante grande. Você que gosta de política, você quer acompanhar mais detalhadamente tudo aquilo que nós debatemos aqui no programa? É simples. Entre agora, acesse www.tvcriciuma.com.br e aí você entra no ícone Política ou João Paulo Messer e ali você tem acesso detalhado todos os dias de tudo que a gente comenta aqui no programa e você pode assistir os vídeos, você pode debater com a gente também, deixando o seu comentário. Bacana, então? João, ótimo final de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Um grande abraço, até segunda. Com maiores informações. E agora cada vez mais, né? Cada vez mais.